Arte. Substantivo feminino. 1. Habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Bom, esse é o significado da arte no dicionário. Mas quem realmente sente a arte sabe que não é sobre esse significado, e sim sobre a prática. E é isso que vamos mostrar. Betim, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, conhecida pelo seu polo industrial, com empresas de grande importância para a economia e com um grande potencial cultural. Convido vocês a conhecer um pouco sobre esses artistas que fazem a movimentação da arte em Betim e que colaboram para que se enriqueçam cada vez mais esse trabalho em nossa cidade. Eu sou Taiwana Menezes Silva, tenho 24 anos e minha profissão na arte é artista de circo, artista circense. Dou aula de acrobacia aérea, acrobacia de solo também. Me conta um pouco da história com a área que você atua. A área com que eu atuo nos dias de hoje foi através de um projeto social da Escola Integrada, que fazia parceria com o Sítio Todo Mundo. Lá eu fui monitora, eu fui aluna, depois eu fui monitora, e com isso eu fui só aperfeiçoando no caminho da arte de circo. E hoje eu sou professora e estou estudando educação física para aprimorar a arte. O que na área que você atua que mais representa você, que você mais se identifica? Eu acho que é a leveza dos movimentos, né? Eu acho que a gente tem que carregar isso para a vida. Hoje em dia a vida é tão caos, a gente tem que tentar suavizar as coisas. Qual que é a importância da arte para quem recebe o seu produto pronto? Quem assiste uma apresentação sua pronta? Eu acho que é alegria, né? O circo traz muita alegria, tanto com as cores, com os movimentos, com o gesto do palhaço. Eu acho que tem muito a ver com a alegria. Como que você conseguiu manter a sua arte durante o pico da pandemia? Foi através de projetos, através do Sítio Todo Mundo também, que eu trabalhei aqui, e outras parcerias que eu fui tendo. Perfeito. E qual que é a importância das leis de incentivo para quem é artista independente? É importante para que os artistas não fiquem realmente sem teto, né? Exato. Sem ter o que comer, sem ter o que fazer, né? Porque a gente vive através da arte. Se não tem alguma lei de incentivo para incentivar o artista a estar trabalhando na carreira dele, é muito importante. Sim. E você dá aula para quais idades? Para todas as idades hoje em dia. Antigamente eu trabalhava mais com crianças e adolescentes, mas agora eu já estou abrindo um leque mais para conseguir atender mais pessoas. É isso. O meu nome é Valdimar do Nascimento Alves. Artisticamente eu sou conhecida como Val Alves. Tenho 46 anos e dentro da arte eu faço o papel de produção e gestão cultural nos projetos que normalmente a gente executa. Me conta um pouco da história na área que você atua, da sua história. Eu nasci, né, um pouco dentro da cultura popular, né? Sou do interior de Minas Gerais, então do norte de Minas. Então lá a gente tinha muito essa coisa da contação de história, das lendas urbanas, a quadrilha, tínhamos muito essa questão da folia de reis, o terno de pastorinha, então eu sempre participei muito desse tipo de movimento, isso quando criança. Já mais como adolescente eu parti para outros, a gente fala assim, para outros tipos de trabalho, mas isso ficou muito na minha memória afetiva. E quando eu vim para o circo, né, que eu resgatei mais um pouco desse meu lado, desse lado da questão da música, da dança, da contação de história e também do circo, que na cidade sempre tinha shows circense, tinha temporadas de circo, e era um lugar que a gente sempre ia. E aí, paralelo às outras coisas da vida, a gente tinha muito esse contato, né, com essa parte artística. E na minha família tem assim, banda,
né, de cantor sertanejo, meu pai toca sanfona, violão, meus irmãos todos tocam violão, então a gente tem um pouquinho dessa pegada artística aí ligado ao nosso seio familiar. E aí quando eu vim, né, para poder atuar nessa área, então eu já tinha assim um pouco esse olhar de saber um pouco assim dos acontecimentos, talvez não a parte técnica efetivamente, mas eu costumo falar que essa parte criativa eu sempre gostei, sempre tive comigo. Entendi. Então hoje dentro do circo, eu estou desde 2011, né, o Circo de Todo Mundo, ele efetivamente atuando dentro do circo, eu estou desde 2011, antes disso eu trabalhei um pouco no projeto Vida e Verde, que é o Proviver, lá do PTB, atuei em outros movimentos dentro da regional PTB, e quando eu vim para o circo, eu, tipo assim, achei a minha casa. Eu falei assim, é aqui que eu quero ficar. E para mim é um movimento assim do qual acho que nunca mais eu saio dele. Perfeito. E o que a arte na sua área de atuação representa para você? Olha, para mim, eu acho que é uma forma de contribuir, né? Eu falo com a criança, com o adolescente, até mesmo com o adulto. É momentos de aprendizados, eu acho que a vida ela faz isso com a gente. A cada momento que você conhece alguém, você ensina e você aprende, é uma roda viva. Então, eu acho que falar, né, a representatividade da arte, eu acho até difícil, porque a arte ela conduz muito a pessoa. Eu falo que a arte ela é inerente da liberdade, né? Então ela é uma indutora e ela faz com que muitas pessoas se definem através dela. Então eu vejo muito claro a diferença entre um jovem, entre um adulto que esteve em um projeto social ou que esteve em uma escola de teatro, numa companhia de dança ou numa trupe de circo. A gente vê muito nítido se você coloca os dois juntos. Então, assim, a arte, eu acho que ela representa muito, assim, a vida mesmo. Então, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito de ser, mas em algum momento essa arte, ela expande e ela contagia, assim, quem estiver próximo e quem tiver esse interesse de chegar, né? Porque você tem que tocar, porque é uma coisa muito íntima e, às vezes, acontece o seguinte, a gente tem aqui, por exemplo, muitas matrículas que vêm do posto de saúde, né, que o psicólogo manda. A gente tem aluno que chega aqui, entra naquele portão, não consegue nem falar oi. Mas depende de tempo para ele se expandir, se chegar e criar essa segurança de falar em público, de estar com o outro, de socializar. Então, eu acho que a arte ela tem um papel social, um papel educacional, né? Então eu acho que a arte, a educação, a cultura são três, eu falo que é uma triade que ela tem que andar sempre juntas e que transforma o cidadão. Então faz parte da cidadania. E já puxando uma outra pergunta, qual que é a importância da arte na vida de quem recebe o seu conteúdo pronto? Quem assiste um espetáculo ou um projeto seu tomando vida, assim? É muito interessante, porque a gente tem que falar do processo, né? Que a gente teve aí um caminho para você chegar nesse produto final. Então, muitas das vezes, quem assiste não participou efetivamente do nosso cotidiano, do processo. Então, eu acho que são duas coisas diferentes, né? O aluno que recebe o conteúdo, no decorrer do tempo, no decorrer da estadia dele aqui, ele participa do processo. A gente tem uma metodologia, né? A gente tem uma estrutura que você aplica, mas no cotidiano, esse aluno, essa pessoa que chega, ela participa desse processo, dessa construção. Então, ao final, quando tudo aquilo se junta e fica pronto para você apresentar para uma plateia, apresentar para um público, quem assiste, eu acho que quem participa, eu acho que é emocionante, eu acho que agrega, né? Eu acho que a gente procura sempre passar uma mensagem do porquê, né, que existe um trabalho desse, um movimento desse. Então, eu acredito que é um produto muito bem aceito.
principalmente aos olhos de quem tem a sensibilidade para sentir e para abraçar, né, uma causa, um projeto social, uma coisa dessa magnitude. Perfeito. É o que a gente costuma falar, né? Quem tem olhos generosos para conseguir enxergar além do que o espetáculo pronto, né? Que consegue enxergar tudo que tem por trás daquilo. Por trás, exatamente. Como que você conseguiu manter a arte durante o pico da pandemia? Durante o período da pandemia, a gente estava no pico total. Então, assim, a gente ganha um projeto do Ministério Público do Trabalho, isso eu estou te falando a nível de CIP de todo mundo, tá? Então, a gente estava executando um projeto presencial, né, com mais 5 regionais da cidade. Aí, de repente, veio a pandemia, né? Então, a gente falou assim, não, vai parar por poucos dias, logo a gente retorna, e não foi bem assim. Então, eu me lembro bem que a gente estava atendendo os meninos era até do Teresópolis e do Citrolândia nesse dia que chegou esse movimento, né, que chegou um decreto que a gente tinha que parar e tudo. Aí nos reunimos, paramos, então a gente ficou mais ou menos uns 6 meses totalmente parado, porque os profissionais em casa e sai um decreto, entrou outro, sai um decreto, entrou outro. Até que nós reajustamos nosso plano de trabalho para online e até fevereiro de 2021 a gente executou um projeto online. Então deu para segurar uma equipe, deu para segurar um movimento aqui nesse espaço, que foi aonde que pelo menos a gente conseguiu que ele não fosse destruído. Porque hoje o Circo de Todo Mundo está dentro de um espaço público, né, uma parceria público-privada, mas que é uma parceria que é um parque ecológico, é um parque público, então é um lugar que todo mundo entra, que não tem segurança durante o dia, nem nos fins de semana, só à noite. Então os problemas são imensos. E segurar o espaço, pelo menos para que ele não fosse destruído, a gente conseguiu. E aí veio, né, passou a pandemia, nós nos retomamos com a aprovação de projetos de lei emergencial. Por exemplo, a gente teve a Lei Aldir Blanc Municipal, a primeira etapa. Esse ano, logo no final do ano, a gente estava no do Estado, né, foi na LAB do Estado. E estamos aí nesse movimento de pelo menos manter as portas abertas, em busca de parceria, em busca de novos recursos. Como a gente falou, em busca desse olhar sensível aí do outro, para que projetos como esse consigam subsistir e existir. Sim, perfeito. E já ainda falando sobre as leis de incentivo, qual que é a importância das leis de incentivo para artistas independentes como nós e projetos mesmo culturais? Olha, eu acho que a lei de incentivo, assim como todos os editais públicos, né, que sai de conselhos, que sai de fundo, eu acho que é de suma importância, eles têm que existir, principalmente quando eles chegam no lugar certo e nas pessoas certas. Eu acho que faz totalmente a diferença. Consegue, né, fazer com que umas pessoas apareçam e mostrem aquele trabalho que realmente elas fazem, que às vezes faz lá no cantinho e ninguém vê. Então eu acho que são momentos como esse que contemplam, né, projetos e pessoas que pensam em contribuir com a cidade, com a sociedade. No nosso caso aqui em Betim, né, que a gente vive nessa luta de cada dia. Já.
A arte pode representar em si as emoções, comportamentos de uma sociedade, história de amor e de ódio. A arte faz a alusão ao passado, resgatando personagens importantes para a construção do mundo em que vivemos hoje. E isso vem de grandes artistas e artistas locais, sendo indiferente em comparação quando falamos da real importância da arte em nossas vidas. Meu nome é George Almeida dos Santos, eu tenho 49 anos, eu sou professora de balé clássico e coreógrafa. Então, eu comecei a dançar com 6 anos, minha avó me levava e era muito difícil a arte. Estudar balé aqui numa cidade pequena, então não tinha pouco acesso, poucos professores. Eu tinha uma professora chamada de Vilmar, ela é uma professora maravilhosa e assim, muito facilitadora da dança, e ela me ensinou muita coisa. E aí ao longo do tempo a gente foi procurando aprimorar, seguimos outras linhas e sempre buscando a dança como minha ponte para seguir, para me fortalecer como pessoa. E eu estudei com alguns nomes, e aqui em Betim eu estudei com Gilberto Alves, e uma pessoa maravilhosa que me deu muita guarida. Tem o Bernardo Down também, que é uma pessoa bacana demais. E também estudei com outras pessoas, mas eu acho que o que nos define são as nossas buscas, e eu não parei de buscar. Então eu sempre estou buscando. E a nossa história, ela deve ser contada diariamente. E nunca deixar encerrar ali. A gente tem que sempre estar procurando novos horizontes, novos ensinamentos, novos mestres e professores, para que a gente nunca seque a nossa fonte. Então a gente deve estar sempre buscando para que a gente sempre tenha o que dar. Então é assim, né? A minha história é uma história simples, pequena, mas muito especial. E o que a dança representa para você? Então, a dança, ela é o meu respirar. Eu amo dançar, mas eu amo muito mais ensinar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Na dança eu consigo expressar a tristeza, a inquietude, mas também a alegria, a felicidade, a bravura, a certeza de coisas melhores, mais positivas. Na dança, eu consigo mostrar, através da linguagem coreográfica, o meu universo para o outro. Sim, e ao longo desses anos foram vários universos que você criou. Então, eu criei vários universos. E qual que é a importância da arte na vida de quem recebe o seu conteúdo pronto, seus espetáculos? Então, o conteúdo pronto, ele nada mais é do que a soma das minhas viagens, dos meus universos paralelos, das coisas que eu criei na minha mente, que eu coloquei nas expressões coreográficas, nas linguagens, nas linhas, que eu trabalho no corpo de cada de cada pessoa envolvida. Quando a pessoa vai assistir um conteúdo meu, aí aquilo é só a soma. Na verdade, eu acredito que para a gente entender bem o que é um conteúdo coreográfico, um conteúdo já pronto,
você deve acompanhar esse conteúdo. Porque ali você vê só a marcha dos passos que são desempenhados, que estão prontos, mas você não vê aquele trabalho, o que eu desenhei no corpo daquela pessoa, as minhas ideias, o que foi implementado, qual que era a primeira ideia, né? Na verdade, quando a gente cria um conteúdo, ele foi desenvolvido com várias ideias. Então a gente tem aquele conteúdo, 2 mais 2 é igual a 4, mas não é bem assim. 2 e 2 é igual a 4, mas ele pode também ser 3 mais 1, né? Então, assim, eu acredito que são várias fases. Quando você chega lá para assistir o conteúdo, fala assim, nossa, que legal, mas você não vê o que aconteceu atrás ali. E assim, são vários meses para preparar um festival, preparar um conteúdo para agregar aquele valor na vida daquela pessoa que vai assistir. Então, assim, uma coisa é você assistir aquele conteúdo pronto, outra coisa é você ver aquele conteúdo sendo transformado, sabe? Dia a dia, é bem diferente. A arte, ela é um processo, são várias etapas, né? Você pegar uma pessoa, às vezes um bailarino que não vivenciou nada daquilo e você implementa os passos, ensina os passos, coloca a sua emoção, fala, olha filho, você tem que estar alegre, outra hora não, a expressão, essa arte é mais simples, então você tem que estar mais seco, né? Você tem que ser irregular, ou intrínseco, então assim, são várias fases. A arte, ela é uma expressão das fases. A arte ela não vem pronta, ela é algo que é construído dia após dia. Então acaba sendo um processo que é recebido pelos bailarinos e quem assiste depois. Exatamente. Que sai do artista, que no caso somos nós. Né? Como você conseguiu manter a arte durante o pico da pandemia? Nossa, foi um jogo de equilíbrio, né? O balé, ele é muito isso, né? É recorrer às mídias, conhecer novas tecnologias para você fazer o diferente, porque a arte, ela não pode ser diminuída. Ela deve ser exaltada. Então, nesse momento de pandemia, nós tivemos que nos reinventar através das mídias. E não foi nada fácil, porque nós que somos artistas, a gente vivencia ideias que são mais no plano de terra. A gente não é da área da tecnologia. Então, nós tivemos que aprender e reinventar. Então, foi desafiador, é a palavra. Eu acredito que tenha sido muito desafiador mesmo, principalmente para o balé clássico, que exige uma continuidade, aulas praticamente diárias, né, para conseguir ter uma boa técnica. Você tem que estar conferindo se a criança, se o adolescente, o adulto, quem seja, está fazendo aquilo certo. Porque o balé é muito tato, você pega na pessoa, você fala com a pessoa, não, olha esse braço, olha essa cabeça, encaixa esse quadril, olha esse tronco, enfim, né? São várias coisas que você tem que organizar. Na verdade, o balé clássico é a organização do corpo humano. Você tem que organizar aquele corpo para fazer aquela dança. Então não pode ser de qualquer jeito, nunca é de qualquer jeito. E aí você vai ser desafiado pela pandemia e eu acredito que isso também foi positivo porque a gente descobriu e redescobriu muitas coisas, né? A gente recorreu a vários pontos onde a gente havia até esquecido muitas vezes. Então, é muito importante
a lei de incentivo, ela é um dinheiro que nos faz ter mais vontade de fazer aquilo que a gente já realmente faz. Então, assim, a lei de incentivo, ela te dá uma liberdade para você conseguir conquistar, muitas vezes, o que você não pode ter. Por quê? Tivemos muitas perdas nesse momento de pandemia, várias pessoas ficaram sem emprego, né? Várias escolas fecharam as portas. Então, assim, nesse momento, a gente vai conseguir esse dinheiro para colocar aonde a gente são lacunas que vão sendo preenchidas. Porque quando você tem seu aluno, você consegue minimizar os impactos da sociedade, né? Dos juros, do dinheiro, da moeda. Quando vem a lei de incentivo, ela te dá uma amplidão maior para você poder fazer aquilo que a pandemia, ela automaticamente te deixou frágil, entende? A pandemia, ela nos deixou frágil de um lado e forte de outro, porque a gente ficou fragilizado em vários aspectos, mas a gente ficou muito forte em outros, em questão das nossas emoções, né? Nós dividimos muito a questão emocional e a questão racional, e nesse momento da pandemia a gente soube exatamente o que a gente precisava, e a lei de incentivo, ela vem nos proporcionar essa questão de nos deixar mais tranquilos, porque muitas das vezes você não pode ter o seu aluno por causa da pandemia, mas você tem o subsídio para mandar matéria para o seu aluno, para entregar matéria para o seu aluno, através da lei de incentivo. Isso é muito importante. A lei de incentivo, ela vem para não deixar a nossa arte morrer. Então ela vem nos adicionando a nossa força para a gente poder fazer aquilo que a gente mais ama, que é levar a arte. Isso é muito importante. Meu nome é Everton Silas, eu tenho 22 anos e eu sou fotógrafo profissional na cidade de Betim, em Minas Gerais. Bom, eu comecei na fotografia quando eu tinha 14 anos. Inicialmente não era um sonho, e sim uma vontade muito grande que eu tinha, porque naquela época eu iria me tornar tio pela primeira vez, a minha cunhada estava grávida. E aí eu comecei a pensar que eu não queria perder nenhum momento do crescimento do meu sobrinho, e para isso eu gostaria de ter uma câmera profissional para poder fotografar ele. E então eu passei a gestação inteira estudando fotografia, mesmo sem ter nenhum equipamento, e vendo vídeos no YouTube, consumindo muito conteúdo, e perto dele nascer eu consegui finalmente comprar a minha câmera. E foi ali que tudo começou. Então, aos 14 anos eu comecei a fotografar, fiquei ali 1 ano fotografando como amador. Depois de 1 ano eu fiz o meu curso profissional de fotografia e então comecei a atuar na área e estou aqui até hoje. O que a fotografia representa para mim? Essa chega a ser uma pergunta até clichê, na verdade uma resposta que chega a ser clichê, porque eu acho que todo fotógrafo responderia a mesma coisa, que é o poder que a gente tem em registrar um momento e fazer parte da vida de alguém para sempre, né? É algo muito poderoso.
Desde quando eu comecei a fotografia, eu comecei com esse intuito de registrar um momento que eu queria que durasse para sempre. E com isso, eu tive oportunidades incríveis, sabe? A fotografia, ela me proporcionou coisas que eu jamais poderia ter sonhado. Conheci pessoas incríveis, histórias incríveis, lugares maravilhosos. E, enfim, eu posso dizer que definitivamente existe um Everton antes da fotografia e um Everton depois, porque eu fui transformado por essa profissão e o que me deixa de coração quentinho é saber que eu fiz parte da vida de centenas de pessoas e que essas pessoas vão ter memórias para a vida toda. Então isso me deixa de coração completamente quente. Qual é a importância de quem recebe o meu conteúdo pronto? Cara, é literalmente ter uma memória para guardar para a vida toda. Eu acho que a fotografia ela tem esse poder de transformar. Tanto é que a gente sempre recebe mensagens de pessoas falando: eu tenho muita vontade de fazer um ensaio fotográfico, mas eu não tô bem comigo mesmo, eu tenho vergonha, eu não sei o que fazer. E a gente sempre fala: calma. Eu só preciso que você venha de peito aberto para a gente fazer esse ensaio e aqui eu te garanto que a gente vai fazer uma coisa sensacional. Então, eu acho que a importância da fotografia para essas pessoas é literalmente mostrar elas através dos meus olhos generosos. A fotografia me deu essa sensibilidade de olhar para o outro de uma forma muito sensível, de conseguir identificar o que faz dessa pessoa uma pessoa tão especial e mostrar através das minhas lentes essa imensidão mesmo de uma pessoa que, mesmo insegura, consegue se mostrar uma pessoa forte, uma pessoa decidida, uma pessoa confiante e mostrar mesmo para essa pessoa o quão incrível ela é, sabe? Então a fotografia representa isso para mim. Bom, ser um profissional autônomo na pandemia eu acho que foi um desafio para todo mundo, mas em relação à fotografia, uma coisa que ajudou bastante a me manter um fluxo de clientes e, enfim, conseguir continuar trabalhando, mesmo que de forma reduzida, foi começar a investir em um nicho específico de fotografia que se destacou bastante durante a pandemia, que foi o de retratos corporativos. Durante a pandemia, muitas pessoas tiveram que se reinventar e começaram a trabalhar para elas mesmas. E com isso, esse nicho de fotografia, que é o de fotografia corporativa, ele cresceu muito porque as pessoas sentiram a necessidade de valorizar a imagem pessoal delas e de registrar esses retratos para fazer suas divulgações, suas promoções. E, enfim, esse foi um nicho que cresceu bastante durante a pandemia, então eu investi bastante do meu tempo nesse nicho e foi o que me manteve na ativa. As leis de incentivo, elas são algo primordial, eu diria, para todo artista independente. A gente sabe que ser artista independente no nosso país não é algo fácil, principalmente para gente que sonha muito e que tem muitos planos, que trabalha diretamente com o criativo. A gente sabe que ser um artista independente não é uma tarefa fácil. Então, quando a gente se depara com uma lei de incentivo, que é uma lei onde a gente recebe uma verba para produzir algo artístico, a gente consegue se soltar, a gente consegue investir de verdade em algo que a gente acredita e, enfim, é uma coisa maravilhosa. Eu diria que literalmente é um combustível para o artista independente ser aprovado em uma lei de incentivo, porque a gente finalmente tem essa possibilidade de executar alguma coisa que está guardadinho aqui, mas que a gente sabe que com o investimento certo a gente vai conseguir executar. Então eu acho que esse é o principal papel da lei de incentivo. E fora isso, é gerar emprego, gerar renda, né, para outros artistas da cidade. Então, quando eu faço um projeto para uma lei de incentivo, além de
de conseguir executar um projeto, eu também consigo contratar outros artistas que também acreditam no meu projeto. E, enfim, todo mundo sai ganhando, fazendo arte, fazendo o que ama, e isso é maravilhoso. Vocês puderam ver a arte que habita em nossa cidade, representada por artistas com grande potencial e um rico conhecimento. Betim é um exemplo de cidade que respira a arte, move corações, dá vida a personagens icônicos, nos faz rir, chorar, se emocionar da nossa forma íntima, trazendo reflexões sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias, sobre o nosso futuro. E lembre-se, apoie os artistas de sua cidade.